Olá, bem-vindo ao Celebrando a Recuperação. Estamos juntos mais uma segunda-feira com a graça, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Celebrando a Recuperação, para quem não conhece, é um programa centrado em Cristo, onde ele tem ajudado milhares de pessoas, e eu me incluo, nessas pessoas, onde nós temos recebido a ajuda do Senhor sobre os nossos traumas, sobre os nossos hábitos ruins, enfim, são diversas áreas, né? A inveja, abusos, controle obsessivo, compulsões, mago, medo, ódio, ansiedade, né? Mentiras, vícios. São diversas áreas, né? A codependência emocional, a dependência emocional, a baixa autoestima, o orgulho, a soberba, a ira, enfim, são diversas áreas que o Celebrando a Recuperação tem nos ajudado a viver uma vida procurando a santidade, vivendo um dia de cada vez, vivendo um momento de cada vez. Esse é o lema do Celebrando, viver um dia de cada vez e tendo a certeza de que se nada muda, nada muda, né? Eu tenho que ter a sanidade de que eu preciso ter atitudes diferentes para obter resultados diferentes, porque quando eu tenho as mesmas atitudes, querendo obter resultados diferentes, isso é uma insanidade, né? Isso que a gente tem aprendido no Celebrando a Recuperação. Então, para quem não me conhece, eu sou uma filha amada de Deus, é assim que a gente se apresenta no Celebrando a Recuperação, firmando a nossa identidade em Cristo. Então, eu sou uma filha amada de Deus, me recuperando do medo, me recuperando é, de traumas e de outras áreas, né? E ansiedade. Meu nome é Camila. Bom, o que eu quero compartilhar com vocês hoje é a questão do medo. É uma área que tem sido muito presente na minha vida esses dias, né? E eu queria compartilhar com vocês como Deus tem me ajudado, como eu tenho buscado a ajuda do Senhor para vencer os meus medos, né? Vamos lá então falar um pouquinho sobre o medo, né? O que os dicionários nos trazem, né, sobre o que é o medo? Eu vou dar uma pequena resumida, né? Que o medo significa uma espécie de perturbação diante da ideia de que se está exposto a algum tipo de perigo, que pode ser real ou não. Então, este perigo ele pode ser, vamos dizer assim, real ou imaginário. Ou ainda, né, um estado de apreensão, de atenção, esperando que algo ruim vá acontecer. Eu posso dizer assim que, em outras palavras, temos medo do que a nossa mente acredita que pode nos acontecer, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o medo real. O medo real é aquele medo que é um medo natural. Eu tenho uma prova de um concurso público e eu tenho medo de não passar, né? Se eu estou voltando da faculdade à noite numa área perigosa, eu tenho medo de ser assaltada, de que algo possa acontecer. Enfim, são medos que são, eu não diria que são medos, mas é a prudência, né? A prudência. Lá em Mateus 10:16, o Senhor fala sobre isso conosco, sobre a prudência. Ele fala assim: escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio dos lobos. Sejam espertos ou prudentes como as cobras e sem maldade como as pombas. Então, essa questão, quando a gente fala de medo, levando para o lado da prudência, é o que a palavra nos ensina, né? A não se arriscar à toa, mas ter a sabedoria para discernir o que é bom, o que é mal. Então, eu digo que este é um medo real. É um medo que também nos leva a sermos prudentes, né? E o medo que não são reais. Bom, existem várias, né? Várias situações, e eu tenho vivido isso, sobre medos que têm vindo sobre a minha vida. E uma coisa que eu quero que fique muito evidente para mim e para você é o que o Senhor tem falado comigo nesses dias, que Deus não deseja que nós fiquemos nessa situação de medo. Ele quer que a gente vença o medo, sabe? Ele não deseja que eu e você fiquemos nessa situação, mas ele quer que com a força, com a ajuda da palavra, a oração, nós saiamos dessa condição de medo, seja ele em qual área for, né?
Em 2 Timóteo diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de medo e timidez, mas um espírito de poder, de amor e de autodomínio. Está em 2 Timóteo 1,17, né? Então, o medo, o Senhor fala para tomarmos cuidado, né? Que Ele não nos deu esse espírito, mas Ele deu um espírito de amor, né? Então, Deus quer que eu e você tenhamos uma vida plena, sem medos, né? E algo que eu tenho aprendido comigo, que eu tenho vivenciado, é sobre como o meu subconsciente tem poder. O meu subconsciente, a minha consciência, que muitas vezes eu não percebo, ela tem me causado vários medos, né? E como o medo pode me paralisar, né? A Bíblia nos mostra vários homens, né, que o medo ele é vamos dizer assim, um inimigo antigo, ele não é um inimigo novo. Né? A gente pode ver Elias, né? Elias foi um profeta, ele né, orou para que não chovesse, depois ele orou para que caísse fogo lá com os profetas de Baal, mas quando ele né, estava perante a Jezabel, ele teve medo, né? Ele se escondeu. Jonas também é um outro exemplo, né? Jonas, Deus pediu para ele ir para um lugar, ele teve medo, ele não foi, ele se escondeu, né? E ele acabou sendo lançado da barriga do peixe. Ana teve muito medo de não poder engravidar. Eu creio até que Ana teve um processo de depressão, porque ela não conseguia engravidar. Mas o que nós vemos em cada um desses personagens é que o Senhor agiu de forma diferente com cada um deles, mas o Senhor concedeu a vitória, porque eles se mantiveram firmes com Deus, né? E existe alguns mestres da psicologia, né, que existem 6 medos básicos que escravizam a humanidade, né? E são eles: o medo da pobreza, o medo de ficar velho, o medo da crítica, o medo de perder um amor, o medo da doença, esse é o que eu tenho vivido, e o medo da morte, né? Então vamos lá, né, Camila? Como assim medo da pobreza? Quantas pessoas que nós conhecemos que, por causa de dívidas, né, acabaram tirando, né, a sua própria vida, ou podemos ver nas penitenciárias, eu acredito que a maioria das pessoas que estão lá é por causa do dinheiro, né? Começam a fazer crimes por medo de ser pobre e acabam indo para lá, né? Mas olha o que a Bíblia nos diz, né? Eu queria estar falando com vocês em cada um desses medos, trazendo versículos para que a gente possa aprender a vencer esses medos. A Bíblia lá em Mateus 6,26 fala assim: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tem de vós muito mais valores do que elas? Então, esse versículo nos ensina que Deus sempre, sempre proverá o nosso alimento, proverá aquilo que a gente precisa, né? Ou seja, se Deus cuida das aves, quem dirá de nós? Não é verdade? Nós somos filhos amados do Senhor, então não precisamos ter medo da pobreza, né? Mas confiando de que o Senhor, ele vai suprir todas as nossas necessidades, porque pobre é o diabo, nós somos ricos, porque Deus é o dono de todo o ouro e de toda a prata, né? O segundo medo que eu queria compartilhar com vocês é o medo de ficar velho. Esse medo é muito comum, está ligado que as nossas limitações, quando a pessoa vai ficando mais velha, ela percebe que ela já não pode fazer mais tudo o que ela fazia, né? Correr, brincar, enfim, não está sempre disposta. E esse medo, ele é muito forte e ele é um aliado à depressão e à baixa autoestima, né? As pessoas não querem envelhecer, principalmente, né, isso a gente vê muito nas mulheres. Nós mulheres queremos sempre estar assim, né, com o rosto muito bonito. Mas olha o que a Bíblia diz em Provérbios 16:31. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e obtém-se mediante uma vida justa. E em Isaías 46:4 fala assim: mesmo na sua velhice, quando estiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu o fiz e eu os levarei. Eu sustentarei e eu os salvarei. Então não precisamos ter medo de ficar velhos. Este é um processo, né? É o ciclo da nossa vida.
Um outro medo que está muito presente na minha vida e talvez esteja na sua vida é o medo de ser criticado, de receber críticas. E esse medo ele paralisa, né? Ele nos paralisa. E eu fico pensando que se as pessoas, né, grandes homens que tiveram grandes invenções, se eles tivessem esse medo da crítica, com certeza muitas dessas avião, relógios, remédios, vacinas não existiriam. Mas não, eles não tiveram esse medo da crítica e foram além, né? Foram além, desculpa. Mas eu percebo que na minha vida muitos sonhos não foram realizados por conta desse medo, da insegurança, da timidez, enfim, né? Olha o que a Bíblia fala, lá em Josué 1,9. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1,9. E também ele fala assim: ó, não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não tema o constrangimento, você não será humilhada, você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais de uma humilhação de sua viuvez. Então, o Senhor pede para que a gente vá adiante, né, com todos os nossos. Com esses versículos, o Senhor tem nos encorajado, né? Que eu e você precisamos acreditar nesses versículos, precisamos acreditar e prosseguir e acreditar que não pode haver espaço para timidez e vergonha. Esqueça a crítica, pois o nosso Criador está comigo e com você. Um outro medo é o medo de perder alguém que a gente ama, né? Como vencer este medo? E este medo a gente percebe que tem trazido muitas tragédias, né? Eu me lembro deste medo de perder alguém com Caim e Abel, né? Este foi o medo que Caim teve. Ele matou o seu irmão. Por quê? Porque ele teve medo de perder a atenção de Deus. Então a gente sabe que esse foi, né, o primeiro homicídio da Bíblia. E esse medo tem feito muitas pessoas se tornarem monstros, né? Muitos homens se tornarem monstros e homens fortes se tornarem muito fracos, né? Ele envolve também a questão dos ciúmes, da inveja. Olha o que fala a palavra do Senhor em 1 João 4,18. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, quem ama não prende ninguém. Antes, eu e você precisamos nos amar primeiro para amar o próximo, né? Porque se a gente diz que eu amo alguém, mas não demonstramos, logo eu tenho sido mentiroso, né? Então, esses são o versículo, né, que fala sobre a questão para a gente não ter esse medo de perder alguém que a gente ama. E um outro medo, é o quinto, né? A gente está já encaminhando para o final, é o medo de uma doença. É esse medo que eu tenho vivido nesses dias. Não sei se todos sabem, mas meu marido foi acometido de Covid, ficou 7 dias internado. E a partir daí, esse medo ele começou a tomar conta da minha vida. Hoje eu tenho vivido num estado que eu tenho medo de estar doente, medo de ver meus filhos doentes, mediante a tudo que eu vi com o meu marido, né? É, então, assim, muitas pessoas têm esse medo de ficar doente, né? Só que uma coisa que o Senhor tem falado comigo, que a minha mente precisa estar blindada para que esse medo não tome conta dos meus pensamentos, porque Deus é aquele que fez o corpo, ele fez o meu corpo, ele fez cada órgão, então logo ele também pode curar tudo e qualquer doença. Então eu preciso tirar da minha mente essa questão de que a qualquer dorzinha é uma doença. Eu preciso escolher ter uma vida sadia. Eu preciso ter uma vida sadia. E eu preciso ter a certeza que eu sou uma filha amada de Deus. Então, eu, né, tenho vivido este processo. Como que eu tenho passado por isso, né? Declarando a palavra de Deus. Muitas vezes o inimigo vem colocando dúvidas, mas o Senhor fala: Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões e ele curou a todos. Isso está em Mateus 12,15.
E lá em Jeremias 33:6, o Senhor fala assim: Eis que eu trarei a eles saúde e cura, e os sararei e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E eu preciso crer que Jesus Cristo já levou todas as minhas dores e enfermidades na cruz do Calvário. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, mas sobre as suas pisaduras eu fui sarado. Então, como eu estou vencendo esse medo? Declarando a palavra de Deus, orando, porque como que a gente derruba os nossos pensamentos e o próprio inimigo através da palavra de Deus, declarando, né? Lembrando que quando Jesus estava no deserto e ele foi tentado por Satanás, ele venceu Satanás através da palavra de Deus. Então, que eu e você possamos gravar versículos, colocar na nossa mente, pendurar no nosso carro, pendurar no nosso banheiro e declarar a palavra de Deus nos nossos medos, porque nós somos filhos do Senhor. E o último medo que eu queria comentar com vocês é o medo da morte, né? Eu acredito que a morte é o principal medo, né, da humanidade, mas também é uma única certeza que temos, né, de que vamos um dia morrer, que não importa a situação financeira, enfim. Mas uma coisa que eu e você precisamos entender, que a morte, ela é apenas o começo e não o fim. Na verdade, quando eu morro nesta vida, eu começo a vida eterna com o Senhor. Então, eu não posso ficar pensando na morte, eu preciso viver a vida cada dia, um dia de cada vez, e tirar proveito disso, né? Aproveitar com a minha família, dizer que eu amo, não só dizer, mas demonstrar, ter atitudes de amor com o meu cônjuge, com meus filhos, com a minha mãe, com o meu pai, com os meus amigos, não é verdade? O medo da morte faz com que eu e você, com que pessoas fiquem presas, porque estão sempre achando que uma coisa ruim vai acontecer. E ainda mais com esses noticiários, né, que nós temos ouvido diariamente sobre o Covid, milhares de mortes, muitas pessoas que perdemos do nosso lado, então isso nos traz medo. Mas eu preciso a vencer esse medo com alguns versículos, e um que o Senhor fala bastante conosco está em João 11, 25, 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E um outro versículo fala assim: A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Filipenses 3:20. E o último versículo que eu queria compartilhar com você está no Salmo 23:4. Mesmo quando eu andar por um vale de sombras e morte, não temerei perigo algum, pois tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Então, minhas irmãs, meus irmãos, precisamos ter a certeza que a nossa vida é de Deus, que Ele é a nossa vida. E eu espero que você medite nessas afirmações bíblicas, nesses versículos, que certamente esse vai ser o remédio para eu e você acabar de vez com os nossos medos e ter uma vida de liberdade. Seja livre, porque você é filha, é filho de um Deus que nos fez livres. Então, a pergunta que eu queria deixar para vocês nessa noite é: qual a área da sua vida que o medo, né, que você tem medo e ela tem te paralisado? Vamos compartilhar essa noite quais são os medos que têm me paralisado. Então é isso, meus amados. Lembrando que o perfeito amor lança fora todo medo. 1 João 4,18. Deus abençoe vocês. Tenham uma noite abençoada. Em nome de Jesus. Obrigada por me ouvirem.